E então vem para mais uma decoração de bolo aqui comigo. Oi, pessoal, eu sou a Dani e eu tenho uma confeitaria em casa. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco dessa decoração que eu fiz aqui nesse bolo que saiu na minha confeitaria em casa. Então, vamos lá. Primeiro eu bati o chantilly na cor azul, só que um azul bem clarinho, como se fosse um azul meio água para simular mesmo a água, porque o tema desse bolo é Bob Esponja. Então a gente queria mesmo o fundo do mar bem clarinho, sabe? Pra ficar bem legal. Para aplicar o chantilly aqui não tem segredo. Primeiro a gente coloca na manga de confeitar, depois a gente vai começando na lateral e vai subindo, fazendo como se fosse algumas linhas. E assim vai fazer até cobrir toda a lateral e depois o topo, tá bom? Toma cuidado, gente, com excesso de chantilly, tá bom? Corta o bico da manga de confeitar, que é esse saquinho, bem menorzinho. Não precisa cortar, nossa, bem grandão, que senão, conforme você vai apertando, vai saindo muito chantilly. Às vezes você acaba perdendo um pouquinho de controle ali em quantidade. Mas, ó, colocou essa quantidade mais ou menos estilo que eu tô mostrando pra vocês, tá ótimo. Por quê? Porque a gente ainda vai passar a espátula de textura e vai sair um pouco, tá bom? Então, assim, não fica muito chantilly. Principalmente se a gente for fazer uma outra decoração em cima, com bico de confeitar, ou com uma outra camada, alguma textura assim, sabe? Colocando mais chantilly de outra cor, algo do tipo. Aí acaba ficando muito chantilly. Mas enfim. Pra deixar ele lisinho, primeiro a gente passa a espátula na lateral, tá bom? A espátula lisa. Aqui você pode usar qualquer modelinho de espátula. Tem aquelas de textura, tá bom? Não precisa ter muita espátula na confeitaria de vocês, porque aqui mesmo eu tenho três, mas basicamente eu utilizo dois modelinhos só, por causa que elas têm dois ladinhos, né? Então dá pra fazer bastante coisa. Se você estiver ouvindo o barulho da escola, gente, é como vocês sabem, a escola é bem aqui do ladinho, fica na rua de baixo. E hoje tá tendo festa lá. A galera tá gritando bastante. Mas enfim, bora continuar aqui com o vídeo. Comecei alisando a parte de baixo, depois a gente vai para a parte de cima, porque automaticamente as quinas elas ficam todas imperfeitas. Aí a gente vai alisando o topo, arrumando as quinas, tá bom? Na parte de baixo e tanto em cima eu também vou fazer um detalhe. O vídeo tá um pouquinho com uma mancha assim, mas é porque acabou dando o reflexo da luz. Aí acabou ficando, mas dá pra ver direitinho o processo. Mas enfim. A gente vai começar agora, então, fazendo a textura, que nem eu falei pra vocês. Eu vou usar um pincel, que é aquele pincelzinho que normalmente eu faço a espiral. Eu vou passar tanto na lateral quanto na parte de cima. E é bem simples, só vou fazendo tipo um zigue-zague mesmo. Pra formar aquelas ondinhas, pra gente simular mesmo a ideia de fundo do mar. Porque a cliente, ela queria ele todo lisinho, ela não queria que fizesse realmente o fundo do mar, que nem normalmente a gente faz a pequena sereia, que pega o bico de confeitar e faz aquelas ondinhas, sabe? Tem vídeo aqui no canal também, desses modelinhos de bolo que eu tô falando pra vocês. Aqui não. Ela queria ele bem simples, lisinho, só que com esse efeito, sabe? Enfim, aí eu fiz ele tanto na parte de baixo quanto em cima, tipo uma espiral na parte de cima. Agora a gente vai fazer a aplicação do topo personalizado. Porém, ainda vai ter um detalhe a mais que eu vou fazer no bolo, que eu já vou mostrar pra vocês, tá bom? Que não é difícil. Quando o bolo é relacionado à praia, mar, aí eu sempre faço esse modelinho que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, tá bom? Mas se você já chegou até aqui, já assistiu, tá gostando do vídeo, do canal, gente, curte, comenta aqui embaixo, tá bom? Se gostou. Se inscreve no canal, que eu tô soltando vídeo pra vocês 3 vezes na semana, tá bom? Compartilha esse vídeo com alguém também, esse modelinho, tá bom? Que é bem legal, tanto para homem quanto para mulher. Então vamos lá. Esse modelinho de topo, a cliente mandou um bolo inspiração e ela queria bem semelhante. Eu consegui fazer semelhante. Peguei, editei, imprimi tudo aqui na minha impressora e tudo aqui na confeitaria. Quando ele é o topo simples, que é somente nesse papel foto, tudo bonitinho, se vocês quiserem vídeo também de topo personalizado, eu consigo trazer pra vocês, porque não é difícil, gente. Acaba compensando você fazer em casa mesmo, porque vamos supor que é um bolo de última hora e você consegue fazer o bolo, mas não tem uma gráfica que pegue a encomenda do personalizado. Aí é complicado. Você fazendo em casa mesmo, meu, rapidinho você vai, edita ali a imagem, recorta, cola os canudinhos, acabou. Tá perfeito, entendeu? Você vai ter que ter poucas coisas, não precisa de tantos materiais assim, não, pra poder fazer o topo personalizado. Mas já comenta aqui embaixo se vocês querem vídeo também, que eu tô trazendo vídeo aqui pro canal de basicamente tudo que a gente faz na confeitaria. Tem festa na caixa, tem as caixas cenário, tá bom? Tem muita informação aí pra vocês, tá bom? Depois dá uma olhadinha no canal. Mas enfim, voltando aqui pro topo.
Ela queria bem semelhante ao da foto, aí eu consegui imprimir basicamente igualzinho. E na frente tinha uma frase, né? E um detalhe, um topo. Só que eu queria fazer essa areinha. Como que eu faço? Você pode fazer ou com bolacha maisena triturada, que eu acho super bacana e não dá sabor no bolo, que é aquela farofinha que normalmente a gente faz pra fazer torta de limão, sabe? Torta banoffee, que eu também faço aqui na confeitaria. Então sempre tenho bolacha maisena triturada ou para triturar. E você vai aplicando no bolo. Uma outra coisa que você pode utilizar é a paçoca, só que nem todo mundo gosta de paçoca. E não a paçoca não combina com qualquer sabor de bolo ali. Então, assim, pode dar uma alteradinha no sabor em si por conta da paçoca que tá do lado de fora. Mas também não é um bicho de sete cabeças. Mas enfim, como a bolacha maisena ela não dá gosto, ela é bem neutra, eu opto por usar ela. E ela também não fica com aquele aspecto muito molhado, sabe? Fica aquela areia mais sequinha. Aí eu gosto de utilizar ela mesmo pra fazer esses modelos de bolo. Mas é super simples. Aí, como eu falei pra vocês, eu ia aplicar o topo na frente, bem coladinho, porém, como tinha essa areia pra fazer, eu acabei esperando, coloquei primeiro a areia no bolo, pra depois, aí sim a gente colocar o topo personalizado na frente, pra apanhar também, ter a proporção de tamanho, porque às vezes a gente cola primeiro o topo, depois fica esquisito, parece que ele tá mais pra baixo do que pra cima, então não fica legal. É interessante também pensar essas duas formas, essas duas coisas, antes de vir aplicando o topo direto no bolo. É uma decoração simples desse modelinho de bolo que saiu aqui na confeitaria, mas que um detalhe ou outro deixa ele tão bonitinho, gente. Eu particularmente amei esse modelinho, gente. Eu sou apaixonada pelo Bob Esponja. Então, tipo assim, esse bolo, quando ela pediu pra fazer um modelinho bem semelhante, eu já gostei da ideia logo de cara. Eu acho muito legal isso da confeitaria, porque a gente vem alguns temas, né, que é alguns temas que a gente também gosta muito. E quando você transforma ele em bolo, nossa, você entra ali na sua cabeça, vamos fazer um fundo como se fosse o mar, vamos fazer uma bolacha triturada como se fosse a areia. Olha só, então a gente pensa em tudo para poder fazer um modelo bem legal. Tem alguns modelos que a cliente já manda. Ah, Dani, eu quero mais parecido com esse possível. Aí a gente explica também. Que se a gente consegue realmente, sempre olha isso também, gente, se vocês realmente conseguem chegar perto daquele modelo, explica quais são as dificuldades, para o cliente saber também, que às vezes a gente não consegue fazer idêntico, a gente consegue fazer semelhante, porque, tipo, você não tem uma espátula, às vezes a tonalidade não pega da mesma. Então, assim, você sempre explica para o cliente. Mas esse modelo aqui, como eu falei para vocês, tinha uma inspiração que ela tinha me mandado, e eu consegui basicamente fazer bem idêntica mesmo, ficou bem fiel. Mas, enfim, como eu falei pra vocês, nem sempre é bom falar isso pro cliente que a gente vai conseguir fazer idêntico, porque tem a questão do topo, tem a questão do bolo, enfim, gente, tem mil coisas aí, tá bom? Os bolos aqui na confeitaria, eu não entrego. Os clientes vêm retirar ou pessoalmente, ou eles mandam o Uber. E o lugar mais tranquilo de você transportar esses bolos, tendo uma cake board firme, tá bom? Que não adianta nada. O bolo tá todo estruturado e você colocar naquelas forminhas que é tipo de bolo de caseiro, bolo caseiro, que é um plástico. Gente, eu não sou fã daquelas embalagens. Eu utilizo pra bolo, que é aquela descartável mesmo, que ela é toda de plástico. Eu utilizo para bolo de cenoura com chocolate, pros caseirinhos. Agora, para os bolos de festa, para onde eu quero que meu bolo chegue inteiro, perfeito, eu gosto de caixa de papelão mesmo, firme. Então, tem que levar tudo isso em consideração, tá bom? Em relação a valores também, calcula tudo bonitinho, porque tem que ter o preço certo, porque o trabalho é grande. Pode ver que eu tô recortando, protegendo ali o topo que vai entrar em contato direto com o bolo. Porque se você coloca esse papel encostado direto no bolo, o chantilly transfere, borra ele todinho. Então, assim, vai ficar feio. Então, tem que ter todo um processo. Às vezes eu faço isso antes, mas nesse caso aqui eu tinha esquecido. Você imprimiu o seu topo. Você já passa uma fita logo de cara, ali onde nas partes que vão ser encostadas no bolo. Senão você vai ter esse trabalho maior que nem eu tô tendo, de recortar e ir colando tudo bonitinho, tá bom? Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? A qualidade do vídeo não ficou tão boa assim, como eu falei pra vocês. Deu um reflexo ali e ficou meio parecendo que tá tudo sujo, tudo esbranquiçado. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijão e até a próxima.